O Hebraico Bíblico, parte 2. Olá, meu nome é Thiago Santana e estou aqui mais uma vez para nós estudarmos a Bíblia Sagrada juntos e falarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje eu darei continuidade a um vídeo que eu fiz anteriormente, mais especificamente um argumento que eu lancei no vídeo anterior. Hoje eu quero dar uma aprofundada neste argumento que foi usado por mim. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, não deixe de se inscrever, clique no sininho para você receber vídeos novos todas as vezes que aqui for postado e também curta nossos vídeos. Você que não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e você acesse a descrição e assista o vídeo anterior antes de assistir esse para que você possa compreender o argumento. Então, basicamente, o que eu falei no vídeo anterior, no meu argumento, era o seguinte: uma vez que em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, fala do quarto ano do reinado de Salomão, e o quarto ano do reinado de Salomão, desse período ali, é datado de 996, outros como Paul Lawrence sugerem 997, como é sugerido neste Atlas aqui, da Sociedade Bíblica Brasileira, que eu recomendo para vocês, né? Esse Atlas é de autoria do Paul Lawrence, é um Atlas muito bom, já me ajudou demais. Quando você joga 480 anos em cima de 996 ou 997, você terá 1476. Então essa seria a data aproximada do Êxodo, 1476, por volta disto, tá certo? E por que isso é importante? Porque nós temos já no Êxodo ali, no livro de Êxodo, algumas evidências de uma escrita. Então, isso demonstraria de certa forma que já havia uma escrita anteriormente ao Êxodo, ou seja, a escrita antecederia aquilo que Alexander Fisher alega como sendo depois de 1300 derivado do fenício. Alguns pensam que a escrita hebraica teria surgido em torno de 2000, 2500, como eu falei anteriormente. Alguns pensam que a escrita hebraica teria se derivado dos hieroglifos egípcios, ok? Outros que eu conversei, outros hebraístas que eu conversei, chegaram até me dizer: Thiago, eu penso que a escrita hebraica seja da época de Abraão ali, depois que Abraão sai de Ur. É bem interessante. Eu não quero ser dogmático neste momento com respeito a isso. O que eu quero aqui levantar, e eu quero apresentar argumentos a você de que a escrita ela já existia antes do Êxodo, ou seja, ela antecede a 1500, ok? Aproximadamente ela vai anteceder isso, que o Êxodo acontece entre 1500 e 1400, ok? Seria basicamente isso que eu quero trabalhar com vocês. O Paul Lawrence, na página 48 aqui desse Atlas, ele vai falar, por exemplo, que a tomada de Canaã ela acontece em meados de 1446. Por que isso é importante? Veja, a entrada de Canaã ela acontece 41 quebradinho após a saída do Êxodo. Por quê? Se você lembrar, o povo era para o povo entrar em Canaã. O povo ele faz aquela caminhada pelo deserto, eles chegam a determinado ponto, se manda 12 espias a vir à terra. Os 12 espias chegam lá, eles trazem notícias ruins, com exceção de Josué e Caleb, e é dito que daquela geração os únicos que entrariam na terra prometida seria Josué e Caleb, ok? Josué e Caleb teriam entrado aproximadamente, segundo o que levanta aqui o Paul Lawrence, em 1446. Então 1446 é interessante porque nós já temos Josué falando de escrita, e nós já vamos ver sobre isso neste período e anteriormente a este período. Mas alguns datam este período também de 1270. Essa opinião é aceita por algumas pessoas, e as pessoas que são desta opinião, elas aceitam a possibilidade de que o hebraico teria surgido posterior a 1300, derivado do fenício, ok? Eu, todavia, entretanto, já apresentei para vocês no outro vídeo a minha visão de que o hebraico é anterior a este período. Então,
é bem interessante essa data, 1446, aproximadamente, a entrada de Canaã, ou seja, nós já teríamos um hebraico antes disso, já teríamos uma língua hebraica antes disso, ok? Outra questão que o Paul Lawrence levanta aqui é a seguinte, aqui na página, deixa eu me pegar aqui, 69, ele diz o seguinte, porque eu dei aquela data do êxodo para vocês, tá certo? Então, o Paul Lawrence, ele fala o seguinte aqui, é interessante observar que as evidências mais antigas de alfabetos são anteriores às duas datações do êxodo e provenientes do Egito e do Sinai, dois lugares estreitamente associados à vida de Moisés. Assim, não há motivo para duvidar da possibilidade de Moisés ter registrado a lei em escrita alfabética. Então, o que basicamente o Paul Lawrence fala aqui? Que há evidências de que Moisés teria, né, não seria interessante duvidar de que Moisés teria registrado a lei em escrita alfabética, ou seja, penso eu que num proto-hebraico, ok? Uma língua que já estava estabelecida. E eu queria ler alguns textos com vocês neste sentido. Por exemplo, um é Êxodo 17, abra sua Bíblia em Êxodo 17. Êxodo 17, inclusive, aqui quero recomendar para você essa Bíblia, me chegou aí semana passada, é uma Bíblia bem interessante, esta Bíblia aqui, ó, a tradução dela em NVI é uma boa tradução, e ela é muito boa, por quê? Porque ela tem margem nas beiradas, então ela é NVI, tem capinha marrom também, ela tem margem nas beiradas para anotação, então você que é um biblista, gosta de anotar, gosta de marcar, é uma Bíblia excelente para fazer marcações, ok? Então assim, em Êxodo 17, Shemote 17, 14, diz assim: depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então aqui é interessante porque ele já diz, olha, escreve num rolo. Então, uma vez que nós temos o êxodo, como acontecido em 1400, ali uns quebrados, como eu já apresentei anteriormente, e aqui nós já temos uma ordem de escrita, então o que acontece? Possivelmente já existia esta escrita, e que possivelmente seria o hebraico, como o Paul Lawrence diz que é razoável aceitar. Aqui eu queria ler o comentário Logos, tá certo? Comentário Logos sobre este verso. O comentário Logos diz assim, abre aspas, esta é a primeira menção da escrita nas Sagradas Escrituras. Até poucas décadas atrás não se sabia como isto havia sido feito e que tipo de escrita havia sido empregada. A existência da escrita alfabética no tempo de Moisés foi descoberta por volta da época da Primeira Guerra Mundial. Antes disso, sabia-se somente que a escrita alfabética era usada pelos povos da Palestina, em particular os fenícios, no primeiro milênio antes de Cristo, e que o alfabeto europeu se desenvolveram, que os alfabetos europeus se desenvolveram por meio de estágios intermediários do grego e do latim, a partir dessa escrita fenícia original. Eruditos da alta crítica escarneciam da ideia de que Moisés pudesse ter escrito o Pentateuco em hebraico durante o segundo milênio antes de Cristo, pois estavam convencidos de que a escrita hebraica não existia naquela época. Os que admitiam que Moisés pudesse ter escrito parte do Pentateuco ou algumas experiências como esta pensavam que ele podia ter empregado os hieroglifos egípcios ou cuneiforme babilônico.
De acordo com as evidências disponíveis, é provável que a primeira forma alfabética de escrita tenha sido inventada, se não na Fenícia, no sul da Palestina, na própria região do Sinai, onde Moisés recebeu a ordem de escrever a história da derrota de Amaleque. Em 1916, o egiptólogo inglês Alan publicou sua primeira tentativa de decifrar as inscrições encontradas cerca de 10 anos antes por Sir Petrie nas minas de cobre egípcias no Sinai. Expedições subsequentes encontraram mais escritas neste lugar, e o trabalho conjunto de vários linguistas de renome teve êxito em decifrar essas escritas desconhecidas. Essas inscrições revelam o fato surpreendente de que eles constituíam as tentativas constituem as tentativas mais antigas de se inventar uma escrita semítica de 25 caracteres. Então aqui basicamente o que eles falam é que por volta aí de 1916, esse egiptólogo, eles, com mais alguns estudiosos, eles se reúnem e eles constatam que no Sinai, ou seja, assim como indica o Paul Lawrence diz que existem evidências de um alfabeto antes do êxodo, ou seja, da localidade do Sinai. Na mesma direção vão esses especialistas aqui. Na última parte da citação, ele diz assim: a criação da escrita alfabética pouco antes do êxodo foi um dom providencial de Deus, como a invenção da imprensa por tipos móveis pouco antes da reforma. A Bíblia jamais poderia ter se tornado o livro do povo se fosse necessário escrevê-la nos complicados sistemas cuneiformes ou nos hieroglifos. Então, esses teólogos, esses especialistas que fazem um comentário do dicionário Logos, eles seguem essa mesma direção de que anteriormente ao êxodo já existia um alfabeto, e eles identificam uma tentativa de estabelecer um alfabeto com 25 caracteres. Então, Moisés, e é interessante porque esse lugar onde eles descobrem isso é um lugar onde Moisés conhecia bem, Moisés estava familiarizado, assim como o Paul Lawrence comenta. Então, não seria difícil e é razoável crer que já existia um alfabeto naquele tempo e que foi escrito o Pentateuco com este alfabeto. Por exemplo, se nós formos ainda a Êxodo 34, 27, se diz assim, disse o Senhor a Moisés, escreva estas palavras. Então, aqui, de novo, disse o Senhor a Moisés, escreva, ou seja, se deu uma ordem para Moisés escrever. Se nós olharmos Números 17, versículo 2, Números aqui, 17, verso 2, diz assim: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Então, mais uma vez, ele fala para escrever o nome dos líderes na vara. Já existia uma escrita. Josué 18, verso 4, um texto bem interessante também. Em Josué 18, verso 4, é registrado o seguinte, diz assim o texto: escolham 3 homens de cada tribo e os
enviarei, eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Aqui há aquela ocasião em que os escribas vão lá para olhar a terra, então eles teriam voltado com más notícias e não teriam entrado na terra. Outro texto interessante, Deuteronômio 6:9, acho que é isso, se não está anotado errado aqui, Deuteronômio 6:9 diz assim, Deuteronômio 6:9, ele diz assim: amarres como um sinal nos teus braços, né, e prenda na tua testa. Aqui é interessante porque aqui fala, né, do tefilim, né, que era para escrever, inclusive ele dá instruções para escrever nas portas e tudo mais. Então, que eram os rolinhos, uma parte da lei que ela era escrita e eles colocavam entre os olhos e entre a mão. Até hoje os judeus usam isto, né, que era para ser colocado. Então, o que acontece? Nós temos boas evidências internas e externas de que o hebraico ele é anterior ao Êxodo. Então, como bem diz aqui o Paul Lawrence, ele diz: é interessante observar que as evidências mais antigas de alfabetos são anteriores às duas datações do Êxodo e provenientes do Egito e do Sinai, dois lugares extremamente associados à vida de Moisés. Então, possivelmente já existia um alfabeto, creio um proto-hebraico, e Moisés conhecia muito bem, e essa língua para mim já estava estabelecida, então o hebraico já estaria estabelecido. Então, nesta concepção, o hebraico não teria surgido posterior a 1300 e sido derivado do fenício, ok? Ainda que alguns até mesmo cogitem a hipótese do fenício ter surgido aí em 1800. Tá certo? Que o Senhor fique com você, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo.